Olá pessoal, aqui é o professor Pedro. Venho aqui hoje trazer uma dica para vocês, o nosso Vale Tudo para a GCM de Duque de Caxias. E hoje, essa dica final, nós vamos pegar a internet, que muitas vezes é um tema que todo mundo acha que vai ser simples, que vai cair na hora da prova, que você já usa mesmo no dia a dia, mas acaba esquecendo alguns conceitos básicos que podem acabar tirando o seu ponto e errando uma questão simples na hora da prova. Mas vamos lá, vamos tentar falar de vários temas hoje. Eu vou começar um pouquinho com o conceito de rede, depois a gente vai falar sobre protocolos, mas basicamente para a gente tentar aproveitar ao máximo essa hora de Vale Tudo, tá bom? Então, para a gente começar, pessoal, o que é uma rede? Uma rede de dispositivos, de computadores, ela começa a partir de dois dispositivos que se intercomunicam. Então, por exemplo, se eu tenho dois computadores na minha casa, eu posso pegar um computador e ligar ao outro através de um cabo, esse cabo específico, e esses dois dispositivos comunicarem ponto a ponto. A conexão ponto a ponto, que é a conexão P2P, né? Onde nós temos uma conexão de um link dedicado entre esses dois dispositivos. Isso facilita a comunicação entre eles, permitindo que você transfira arquivos, compartilhe recursos, algo que a gente não utiliza tanto no dia a dia, se você for parar para pensar na internet como um todo, né? Hoje em dia nós temos mais dispositivos conectados, aí a gente vai passar sobre os tipos dessas redes que nós temos, mas é bom você saber. E nós temos também a conexão multiponto, onde eu tenho vários dispositivos compartilhando um link de conexão ou compartilhando recursos entre si, que é o mais comum de nós vermos no nosso dia a dia. Sobre os nossos tipos de rede, pessoal, eu quero pegar 3 tipos específicos, mas um deles você precisa conhecer, que é o nosso tipo de conexão PAN, ou Rede de Área Pessoal. Então, a PAN, pessoal, ela é limitada a uma pessoa. Então, normalmente, quando que eu vou ter uma PAN em uso? Eu tenho uma PAN quando eu estou conectando somente 2 dispositivos. No caso de um fone Bluetooth, é uma rede. Eu tenho um dispositivo conectando aqui, passando a informação para o outro dispositivo, meu celular mandando áudio para o meu fone, ou o meu celular mandando uma foto para o meu tablet. Qualquer coisa que esteja ali por volta de 10 metros, um espaço muito pequeno, usando uma tecnologia diferente, nós falamos que é a nossa PAN, rede de área pessoal, tá? Personal Area Network. Mas só você lembrar que é rede de área pessoal. O tipo mais comum, quando nós estamos falando de redes mais complexas, nós temos a LAN, nós temos a WAN e nós temos a MAN. Vamos começar um pouquinho para a gente entender o que você tem dentro da sua casa hoje. Dentro da sua casa, você normalmente contrata um ISP. Vou colocar aqui bem no cantinho para vocês irem lembrando dos termos. O ISP, que é o seu provedor de serviço, de internet. Tá? Ficou pequenininho ali, mas vocês lembrarem que o ISP é o seu provedor de serviço de internet. Então, você está lá na sua casa, chegou o provedor, colocou para você um simples roteador, tá? Chegou aqui, colocou o seu roteador. Não liguem que os meus desenhos são ruins, mas eu vou tentar deixar aqui claro para você que esse aqui é o seu roteador de internet. Quando você tem o seu roteador conectado à internet, você tem uma outra rede, mas dentro de casa nós temos o que nós chamamos de rede de área local, ou LAN, tá? LAN é rede de área local. Professor, por que está esse N aí e não R no lugar? A gente está vindo do inglês, então
O N ali é de network, tá? Que é uma rede. Mas a LAN, pessoal, é a nossa rede de área local. Então, uma rede que eu tenho somente em um lugar específico, uma rede de área local, com dispositivos que estão comunicando entre si ou se comunicando a dispositivos que estão fora. Então, lá dentro da sua casa, você vai ter o seu roteador, você vai ter a sua TV conectada no Wi-Fi, vai ter o seu celular, vai ter o tablet do seu filho, vai ter um computador, por exemplo. Então você tem um notebook conectado a essa rede. Então, nesse caso aqui, todos esses dispositivos, eles estão conectados à sua rede local. Seja por meio de Wi-Fi, ou seja por meio de cabo. Você pode ter um cabo de internet passando aqui e vindo até a sua TV. Independente da conexão que você está utilizando dentro de casa, tudo isso está numa área local, está numa rede dentro de um ambiente. Então, nesse caso, nós temos os dispositivos que estão conectados a uma rede próxima, né? Está tudo conectado ali bem de forma próxima. Isso não se resume somente à sua casa. Então, dentro da sua casa, você tem uma rede, mas na rua, no seu trabalho, por exemplo, você vai ter uma outra rede local. Lá no hospital tem uma outra rede local. Então, nós temos várias redes locais que compartilham recursos, né? Os dispositivos ali dentro vão compartilhar recursos. Por exemplo, dentro dessa rede local aqui, dentro da minha casa, circular aqui pra gente, eu posso circular não, né? Colocar no quadrado fica mais fácil pra gente ir para os próximos passos. Mas dentro da minha casa aqui, eu posso comprar uma impressora sem fio ou uma impressora que se comunica na rede. Quando eu coloco a impressora dentro daquela rede, eu vou conseguir imprimir lá do meu trabalho, mandar imprimir alguma coisa na minha casa? Óbvio, né? Existem programas que podem fazer isso, mas de forma simples não, porque o recurso ele só está compartilhado dentro daquela rede. Então, se, por exemplo, eu cheguei aqui, tá a minha conexão, eu venho cá, compro uma impressora, como vocês estão vendo, meu desenho é ruim, mas vamos lá. Comprei uma impressora, então vai ter a impressão dentro da minha casa, mas lá do meu trabalho, daqui do Vale, por exemplo, não vou conseguir mandar imprimir um documento na minha casa, a não ser que eu utilize um programa de terceiros ou uma ferramenta, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas por enquanto não. Os recursos são compartilhados somente naquele ambiente. Isso é importante vocês lembrarem. LAN, então vou colocar aqui em cima, ó, a minha LAN é isso que está debaixo do meu roteador aqui. Meu roteador ele consegue comunicar com os dispositivos, distribuir a conexão entre esses dispositivos, ali dentro, debaixo dele, eu consigo fazer a comunicação que eu preciso. Então, tá aqui a minha LAN, estou usando dentro da minha casa, tá tudo certinho. Porém, como eu disse para vocês, eu estou contratando a internet de um cara chamado ISP. A gente pode ter vários ISPs. O que é o meu ISP? Como eu falei, é o meu provedor de serviço de internet. Esse é o cara que eu pago mensalmente para que permita a minha conexão com a rede mundial de computadores. A internet, ela é grátis. O que você paga é pelo serviço que vai permitir te acessar a internet. Então, como a internet ela é gratuita, em vários aspectos, você precisa somente se conectar a ela para poder acessar o conteúdo que você está procurando. Por exemplo, essa aula está no YouTube. O YouTube está em vários servidores e você precisa estar usando um ISP, um serviço provedor de internet, para que você consiga acessar os servidores do YouTube para poder acessar esse vídeo. Então, nesse caso, posso colocar aqui uma empresa que muita gente conhece, que é a Oi, por exemplo.
A Oi pode ser o meu provedor de serviço de internet. Então, o meu ISP aqui, no caso, eu vou falar que é a Oi. Existem vários provedores de serviço de internet que você consegue achar. Vou colocar aqui a Oi. Pode ser Vivo, tem a TIM, a Claro. Independente de ser um serviço de internet móvel ou ser um serviço de internet fixa, local, pode ser que na sua cidade tenha um serviço diferente, mas são todos provedores de serviço de internet. Mas vamos lá. Dentro da minha casa, eu tenho a conexão onde eu vou pagar, vai ter um fio passando da minha casa até esse provedor de serviço de internet, onde ele vai me ligar ao YouTube, onde você está assistindo essa aula agora. Então é ele que vai fazer essa conexão aqui. Pode ser ele que vai te permitir acessar o Google ou outros serviços, o Google, Instagram. O do Instagram agora eu não lembro, mas eu acho que é uma câmera. Qualquer serviço que eu estou acessando, eu estou usando o meu ISP para poder acessar, tá? Então, nesse caso aqui, estou me conectando à internet. Só que várias pessoas numa mesma cidade podem acabar utilizando um outro serviço, um provedor específico daquela região, que não existe em outra, ou que existe também, mas dentro daquele espaço, por exemplo, aqui dentro do Vale do Aço, nós podemos ter um provedor de serviço de internet que tem uma rede que se conecta internamente entre todos os espaços. Então, nesse caso, eu estou dentro de uma área metropolitana, ou a MAN, que é a rede de área metropolitana. Então, vou colocar aqui a MAN, rede de área metropolitana. Tá? A rede de área metropolitana. Então, a MAN, ela vai pegar uma rede um pouco maior, onde várias pessoas podem estar debaixo de um ISP. Vou colocar aqui, casa, mãe, empresa que eu trabalho. Todo mundo aqui está dividindo esse ISP, está todo mundo numa área local, uma área mais ampla um pouco, mas ainda não é a rede mundial de computadores. Por exemplo, hoje, grande parte da nossa comunicação com a internet é feita através de fibras óticas. Nós temos fibras óticas que ligam os continentes, que passam debaixo do oceano. Existe também a nossa conexão por satélite. Os dois funcionam do mesmo jeito, mas a MAN é normalmente quando a gente está falando dessa área metropolitana. Então, posso ter uma fibra ótica saindo daqui do Vale do Aço, me conectando direto com a região metropolitana de Belo Horizonte, para ter uma conexão mais rápida, para acessar a fibra ótica principal mais rapidamente. Então, esse primeiro conceito de MAN, de LAN, é o que eu queria mostrar para vocês nesse primeiro momento, para a gente começar a seguir um pouquinho mais detalhadamente nesse sentido. Então, para a gente voltar aqui para dentro de casa, para dentro da sua empresa, do seu trabalho, nós temos alguns equipamentos que permitem a conexão com a internet. Durante todo o curso, durante qualquer concurso que você veja uma aula minha e a gente está falando de internet, eu vou sempre te pedir para pegar um tempinho que você tenha e lá atrás daquele dispositivo que tem na sua casa e olhar as conexões, os cabos que estão sendo utilizados, a menos que seja o cabo fininho, não tira aquilo ali provavelmente é a sua fibra ótica, mas existem equipamentos específicos que podem ser utilizados na sua conexão de rede. Eu falei aqui do nosso roteador. O roteador, pessoal, ele é o cara responsável por conectar uma rede, conectar várias redes, e aí ele permite que, por exemplo, a minha LAN se conecte à MAN do meu ISP, que se conecte à internet.
Ou eu posso ter outros dispositivos também, como por exemplo, eu posso ter o Hub. O Hub, pessoal, ele é um dispositivo um pouquinho mais antigo e mais simples do que o roteador. Por quê? O Hub, ele manda, por exemplo, eu acabei de solicitar a entrada no site do YouTube. Entrei lá no meu navegador, digitei informação youtube.com. Essa solicitação vai para o Hub. Quando ela volta para você, ela vai vir de uma forma que vai passar por todo mundo que estiver conectado e não direcionada somente a você. O que pode fazer com que seja mais lenta a comunicação. A resposta que está chegando está indo para todo mundo até achar a pessoa que pediu e essa informação ela seguir corretamente. No caso do switch, pessoal, ele permite que você tenha uma conexão que direcione somente para aquela porta. Então, se foi o João que entrou lá no site, no computador dele, e através do computador solicitou acesso ao YouTube, o João vai receber essa resposta diretamente no computador dele, tá? A resposta que veio da nuvem vai ser direcionada para o computador dele, vai para o YouTube dele. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, parece que a gente está com um barulhinho aqui, mas vamos seguindo que vai dar certo. Então, isso permite que você tenha uma velocidade maior. Eu não preciso mandar para todo mundo esperar aqui e me falar, não, fui eu que pedi o YouTube. Ele sabe exatamente que foi você e ele manda a informação diretamente para você. Ele não precisou passar. Olha, foi a TV que pediu o YouTube? Não. Foi o celular do João que pediu? Não. Foi o computador do João que pediu. E essa informação está aqui para o computador do João e tem uma conexão mais rápida porque nós não temos esse conflito de informação, não tem uma colisão de informação. Roteador a gente falou, que é esse que vai ligar várias redes, sempre encontrando a melhor rota para que a informação ela chegue. Já no caso do switch, a gente usa dentro de uma rede local. Para a gente se conectar a redes diferentes, o roteador é quem faz esse trabalho para a gente. Nós temos também, pessoal, o AP. AP é o Access Point, ou ponto de acesso. É quando você vai lá na internet ou você vai lá na empresa de informática e pede, olha, meu sinal de Wi-Fi está ruim, eu preciso de um repetidor. AP, ele simplesmente vai aumentar, ele vai estender a cobertura da minha conexão. Por exemplo, na minha casa, meu roteador fica na sala. E lá fora, lá onde fica a minha rede, fica o sofá lá fora, onde eu recebo algumas pessoas, não tem sinal tão forte. Então eu posso ter um roteador, pode ter um dispositivo no modo AP, normalmente é um que você só conecta na tomada e configura, ele passa a repetir aquele sinal, ele vai estender a rede de duas conexões, vai estender aquele roteador, a rede daquele roteador que está mais fraco lá fora, ele vai pegar ela e potencializar para chegar corretamente onde você espera que ele chegue. E por último, aqui nos nossos equipamentos principais, nós temos o modem, tá? O modem, pessoal, ele modula as informações, então ele recebe um sinal analógico e ele transforma esse sinal em um sinal do tipo digital. Antigamente, quem já trabalha há muito tempo, você vai ver com mais frequência o uso de modems. Hoje em dia a gente não usa tanto o modem para conexão, mas ele transforma esse sinal analógico em um sinal digital ou vice-versa para você ter a comunicação entre as suas redes. Tá bom? Outra coisa importante, pessoal, que existem alguns protocolos para conexão com a internet e eu vou pegar alguns conceitos que costumam cair mais em prova aqui, porque o nosso tempo é curto e a gente precisa ser um pouco mais direto. Mas, por exemplo, existe o protocolo de comunicação da camada de transporte, ou seja, de como que essa conexão vai de um ponto para o outro, que são o TCP, os principais protocolos são o protocolo TCP e o protocolo UDP. O TCP ele é um protocolo de transferência confiável de dados. Então, ele está mandando as informações de uma forma que, por exemplo, você vai ao correio e manda uma carta para o professor Volner, por exemplo. Você manda para o Correios, mas solicita aquela resposta que chega para você.
Então você está mandando uma carta, mas normalmente tem um papelzinho que você coloca, paga um pouquinho mais caro, mas você vai ser notificado quando o professor Volney receber aquela carta. Aquela carta, ela não é entregue se não tiver uma pessoa na casa. Então você precisa ter alguém que vai assinar, que recebeu aquele papel, para que você tenha uma resposta. Que, olha, foi sim entregue, o professor Volney recebeu, alguém da família dele que estava em casa recebeu aquela carta que você mandou. Já o protocolo UDP é aquele envio que você faz no correio de forma mais simples. Você chegou no Correios, mandou a carta, colocou o endereço do professor Volner, e aí nesse endereço que você colocou, pronto. É isso, pagou o preço mais básico, e aquela carta foi para casa dele, mas se ele não te responder, você não vai saber que aquela carta chegou, você não vai ter algo documentado que aquela carta foi entregue. Então, por isso, ele é um pouco mais inseguro, tá? TCP, mandei a carta com recibo. O correio vai te mandar de novo um recibo para você saber que aquela carta foi entregue. Já no caso do UDP, eu estou mandando um envio simples. É rápido, mas não me garante que aquela carta ela vai chegar. Eu vou mandar a carta para casa dele. Se ele recebeu ou não, eu não vou ficar sabendo até que ele me responda ou tenha alguma outra coisa, tá? Então, o protocolo UDP é importante você lembrar. TCP, rápido, porém, ele é rápido, porém, ele tem a... O TCP é rápido também, mas ele vai te dar segurança, e o UDP ele não te dá essa segurança. Mas, voltando aqui para a nossa rede de computadores, falando do nosso endereçamento, deixa eu pegar aqui para gente, para seguir certinho. Quero falar um pouquinho para você sobre o protocolo da camada de rede chamado protocolo IP. O protocolo IP, ele é a sua identificação na rede. Imagina que você trabalha na empresa X, e na empresa X você tem o seu número do funcionário, seu número de colaborador. Dentro da empresa X, o seu número é tal. O seu número é 0058, por exemplo. Lá dentro do hospital, quando você chega, o seu número é 123456. Lá no seu banco, a sua conta é a conta 24180, por exemplo. Em cada um dos lugares que você vai, você tem uma identificação. E essa identificação ela pode mudar. Você pode cancelar essa conta no banco e aí depois abrir uma conta no mesmo banco e receber um outro número. Essa conta que você... Esse número do protocolo IP é a sua identificação dentro daquela rede. Por quê? Quando você está pedindo, acessando o YouTube, por exemplo, para assistir essa aula, eu vou ter dentro da minha casa, vou falar aqui de protocolo IPv4, que pode ser o que vai ser mais comum de cair, mas vamos lá. Dentro da minha casa, o IP é 10.0.0.1. Esse aqui é o IP desse cara, do meu roteador, tá? E debaixo do meu roteador, através do protocolo DHCP, né? O DHCP é quem é responsável por dar o nome para esses equipamentos que estão ali debaixo da sua rede, que vai dar o IP para cada um deles. Então, DHCP, o Dynamic Host Protocol. Deixa eu só pegar o nome certinho para colocar aqui no quadro para vocês. Protocolo DHCP. Deixa eu colocar. Esse cara aqui é o responsável por dar IP aos dispositivos.
tá? Então, normalmente, esse DHCP dentro da nossa rede vai vir através do nosso próprio roteador. O próprio roteador, ele costuma ser quem vai distribuir esses endereços de IP para você. Então, quando a gente está falando do protocolo IP, o IPv4, né, que a gente falou que vai falar aqui, eu tenho o roteador, que é o nosso gateway, endereço do gateway dentro dessa rede. Gateway é o seu caminho. É como se fosse a sua porta de saída para conexão com a internet. Então, nesse caso aqui, o meu gateway, o meu caminho, é o meu roteador que vai me conectar ao meu ISP. E o DHCP vai dar um nome para cada um dos dispositivos que está aqui dentro. Por exemplo, a minha TV foi a primeira a conectar. Então, está aqui 10.0.0.2. O tablet vai ser o segundo, 10.0.0.3. O telefone, 10.0.0.4. O notebook, 10.0.0.5. E aí a minha impressora, que foi a última que eu coloquei, ele pegou o IP 10.0.0.6. Então, cada um dos dispositivos que estão aqui debaixo dessa conexão, eu vou ter um IP específico atribuído pelo meu servidor DHCP. No caso que a gente está falando aqui, o nosso roteador é quem vai estar responsável por distribuir os endereços de IP para a gente dentro dessa comunicação aqui. Porém, pessoal, quando eu faço uma solicitação, o meu roteador ele precisa saber para quem que ele vai mandar a resposta. Dentro de casa, você está agora assistindo essa aula, por exemplo, no YouTube. Você foi lá na TV, pediu ao roteador, olha, eu quero acessar o YouTube. A minha TV, a sua TV no caso, ela vai solicitar ao roteador, que vai pedir ao ISP que dê o acesso ao YouTube. Aí na hora que ele conseguir achar o YouTube para essa aula que você está assistindo agora, ele vai começar a mandar informações de volta para sua TV, para a TV conseguir reproduzir. Então vai vir aqui do YouTube para o seu provedor de internet, vai chegar no seu roteador e é ele aqui que vai saber quem foi que solicitou aquela informação que está sendo distribuída para ele. Então, no caso, estou pegando a informação aqui do YouTube, está chegando no ISP, está vindo para o roteador sabe que desses dispositivos que estão aqui, quem solicitou a minha conexão, quem solicitou o YouTube naquele momento para assistir essa aula de informática para GSM de Duque de Caxias foi a TV da sala. Então, nesse caso, ele vai receber essa informação. Porém, pessoal, como eu disse para vocês, o IP, se eu saio da minha casa, se eu estou em casa, o meu IP é por exemplo, eu sou na casa da minha mãe o segundo filho. Vamos lá. Lá, quando eu vou para a empresa que eu trabalho, eu sou a 22ª pessoa que foi contratada. Então, meu número lá dentro é 22. Lá na minha casa, eu sou o número 2. Eu fui para o hospital, eu fui a 14ª pessoa a abrir a conta. Então, meu número no hospital é o 1004. Abrir a conta, né? Fazer um cadastro. Então, dependendo do lugar que eu estou, o meu número muda. O IP é a mesma coisa. O seu IP dentro da sua casa, dentro da sua rede, é 1. Normalmente mantém-se o mesmo IP para um mesmo dispositivo, a menos que fique muito tempo sem conectar e aquele IP seja distribuído pelo seu DHCP para outra pessoa. Mas dentro de casa, normalmente, é um número específico, mas ele pode mudar, óbvio. Só o que eu quero trazer para vocês é que o número do seu IP ele pode mudar de acordo de onde você esteja. Se você está me assistindo de casa agora, o seu IP é 1. Se você me assistir amanhã lá no seu trabalho, na hora do seu almoço, o seu IP vai ser outro naquele dispositivo. Mudou de rede, mudou o IP. Beleza?
Porém, se eu estou na minha casa, se eu estou no meu trabalho, se eu estou no hospital, se eu estou no banco, qualquer um desses lugares, o meu CPF é sempre o mesmo. Então, o meu CPF é como se fosse o que a gente chama aqui na rede, em rede, né? O nosso MEC. Então, o meu MEC não muda de um lugar para o outro. Meu CPF é um só, independente de onde eu esteja, ele continua sendo um único CPF. Já o meu número de cadastro em lugares é completamente diferente de acordo com, com o lugar que eu estou. Então, vou colocar aqui, ó, para você lembrar para a hora da prova, o IP, ele é dinâmico. Muda de acordo com o lugar que você tiver. Muda sempre de acordo com o lugar que você está. O seu MAC é o seu endereço físico. Professor, o que você quer dizer com endereço físico? O que eu quero dizer é o seguinte: o seu MAC para o seu celular, se você for nas configurações, lá em rede, status, ele vai te mostrar o mesmo endereço MAC, independente de onde você estiver. Assim como no seu computador, na sua TV, na sua Alexa, todos os dispositivos eles sempre vão ter o mesmo endereço MAC. Quer facilitar? Pensa que, por exemplo, hoje, se você compra um número de telefone, ele não tem um e-mail, que é o número único. Se você foi roubado, você vai lá e bloqueia. Mesma coisa. O MAC, ele é um endereço que ele é gravado de fábrica e você normalmente não consegue alterar esse número, a menos que você use formas diferentes, mas não vem ao caso. Ele é um número único para o seu dispositivo, tá? Endereço MAC é um endereço único. Agora, já o seu IP, ele é dinâmico e muda sempre. De cada lugar que você tiver, ele vai ser um número diferente. Tá bom? Então, dentro de casa aqui, eu estou conectado na minha LAN. Através do meu ISP, eu estou acessando a rede mundial de computadores. No caso aqui, a internet. Beleza? Então, o primeiro conceito aqui que a gente pegou foi de LAN e de MAN, onde eu estou falando aqui na casa da minha mãe, na empresa que eu trabalho, no Vale Concursos, na casa do professor Volney. Cada pessoa aqui está dentro de uma mesma área metropolitana que compartilha uma infraestrutura. A gente está dentro de uma MAN, que é a rede de área metropolitana. Agora, quando a gente fala de internet, nós estamos falando de diversos serviços e por isso nós temos a rede mundial de computadores, tá? É um ponto importante para vocês lembrarem aí. Internet, rede mundial de computadores. Então vamos rever rapidinho os conceitos que a gente falou aqui. LAN, rede de área local. ISP é o meu provedor de serviço de internet. Oi, TIM, Claro, Vivo, Giganet, Vero. Antigamente tinha uma outra que eu esqueci o nome, mas tem vários nomes que podem ser dados, mas todos esses são os meus ISPs, provedores de serviço de internet. A MAN é a rede metropolitana, a WAN, que é a Wide Area Network, é a nossa rede de área mais ampla. Vou colocar aqui também, estava quase pulando, mas a WAN nós podemos considerar a internet. Tá? É a nossa rede mundial de computadores, porque é uma rede de área mais ampla. Ela é muito grande e aí, para facilitar, um dos tipos de WAN é a nossa internet. Pessoal, importante vocês lembrarem na hora da prova. Questão que costuma vir em concurso, perguntando, qual que é o nome do endereço físico? Se falar físico para vocês, você pode lembrar que endereço físico é o endereço MAC. O IP ele é dinâmico, muda sempre de acordo com a rede que você está conectado. O gateway é o caminho, é a conexão que você vai ter com a internet. O DHCP é o cara que dá os nomes dentro, é o responsável por dar os nomes, né, identificar o IP de cada um dos seus dispositivos.
beleza? E a WAN aqui como a nossa internet. Beleza, pessoal. Eu tô falando aqui dos meus IPs, mas dentro da internet também, esse cara aqui, que é o meu roteador, ele vai ter um endereço de IP específico, tá? Então você sempre vai ter um endereço associado pelo seu ISP, que é o seu serviço de internet, para que o seu roteador se comunique na internet. Para que as pessoas se comuniquem, elas precisam ter um endereço de IP, porque ele precisa saber quem solicitou essa informação. Aí, vem cá, meu endereço do roteador com a internet pode ser, por exemplo, 174.211.12.4. Esse pode ser o meu IP de acesso à internet. Então, quando a minha TV 10.0.0.2 pediu ao meu roteador, que é o 10.0.0.1, que se comunicasse com a internet para pegar o que eu estava precisando, ele usou esse endereço de IP aqui, porque na hora que chegar no meu provedor de internet, ele precisa responder ao meu roteador. Beleza? Então, o DHCP, como eu tinha falado, ele é o protocolo de configuração dinâmica de endereços de rede, que vai ser utilizado para se comunicar, tá? Beleza, pessoal. Passando um pouquinho para outros protocolos, quando você acessa o YouTube no seu computador, ou você acessa o YouTube na sua TV, qualquer outro lugar, não sei se você percebeu, você nunca digitou o endereço IP do YouTube, correto? Ou do Google também. Mas como a gente falou que se tratam de servidores de conexão, esses servidores, eles têm um endereço IP, assim como o seu roteador aqui tem, o 174.2.211.12.4, o YouTube também tem. O site do Vale Concursos tem. O Google tem um endereço IP, o Instagram tem outro. Mas já percebeu que você não sabe que endereço é esse? Você nunca teve que digitar o IP do YouTube para poder acessar, por exemplo? Isso se dá porque nós temos um protocolo chamado DNS. O DNS, vou colocar aqui no cantinho, é o protocolo é o serviço de nome de domínio. Vou colocar aqui no cantinho. Então é ele que traduz, toda vez que você digita youtube.com, o endereço de IP do servidor do youtube.com. É ele que é responsável por direcionar a sua comunicação para aquele servidor, tá? Então o protocolo DNS é onde você vai chegar lá no seu navegador, no Google Chrome, no Explorer, no Internet Explorer, né? O falecido Internet Explorer, Microsoft Edge, o Mozilla Firefox, qualquer um deles, e aí você vai digitar o endereço de IP que você está procurando. Vai digitar o nome do site que você está procurando e ele vai traduzir. Quem traduz isso para você é o DNS. Outros dois protocolos importantes para vocês lembrarem na hora da prova é o HTTP e o HTTPS. Eu vou voltar um pouquinho neles nos navegadores, mas o protocolo HTTP, pessoal, é o protocolo que você utiliza TTP ou HTTPS. Esses dois aqui são protocolos de transferência hipertexto. Protocolo de transferência hipertexto. Professor, não faço ideia do que seja protocolo de transferência hipertexto. Não sei o que é hipertexto. Tá vendo aquele site bonito do Google que você acessa? Aquilo ali é um arquivo, um documento. E esse documento ele é traduzido,
porque ele tem comandos para falar o que cada parte do site ali faz. Então, quando você acessa um site, normalmente hoje, você utiliza o protocolo HTTPS para poder acessar o site. Então, por exemplo, para acessar o site do Google, você digita lá google.com na sua barra de pesquisa, ele vai direcionar para o site, mas se você clicar de novo, você vai ver que ele vai estar lá https://. Aí, isso significa que ele te levou para um protocolo de transferência do documento que fala o que tem ali no site do Google de forma segura, tá? Esse é o cara que vai fazer isso de forma segura e vai permitir que você acesse o seu serviço de comunicação, tá vendo? Tá bom? Eu tô tentando pegar aqui, que a gente tem uma horinha só pra gente ir avançando os nossos itens sem perder tempo. Eu sei que o tempo de vocês agora nessa reta final é precioso. Então vamos lá. Pra gente fechar isso aqui, para fechar essa questão toda que a gente falou até agora, tem três conceitos que costumam cair em prova, são importantes de vocês lembrarem. Os três conceitos que eles questionam, às vezes, é a sua intranet, a intranet, extranet e internet. Três pontos que costumam cair sempre, várias provas de vários concursos, e às vezes as pessoas acabam se confundindo. Pessoal, internet, de cara, é a interconexão internet de várias redes no mundo inteiro interconectadas. Através disso você passa a ter acesso à internet. Então é algo público, é algo gratuito, disponibilizado para todo mundo que tiver essa conexão, tá? Ela é baseada em vários protocolos, como a gente já falou aqui, DHCP, DNS. Aí eu só te lembrar aqui, né? Toda vez que tiver o S é de seguro, não esqueça disso para resolver as questões. Mas a internet é essa rede mundial de computadores. Porém, tem coisa que não pode ficar liberado para todo mundo. Tem coisa que ele precisa, tem serviço, tem aplicativo, tem sites que eles só podem ser acessados por pessoas específicas, em uma localidade específica ou em localidades muito específicas. Então, por isso, nesse caso, nós temos a intranet e a extranet. Vamos pensar que no Vale Concurso. Ou então na sua casa mesmo. Vamos começar por onde a gente já falou aqui no início da aula. Tudo que está dentro dessa rede aqui, se eu colocar um servidor para acessar para eu acessar algumas fotos, arquivos, documentos que eu coloquei dentro dessa rede, tudo isso vai estar dentro da minha intranet. Então eu vou ter lá um servidor, que vai ter, por exemplo, IP 10.0.0.40, né? Um IP fixo que eu defini nele, se eu quiser. Mas isso aqui só está acessível para quem está debaixo dessa rede. Essa rede de área local, né, uma rede de área local, onde eu tenho vários recursos compartilhados, tudo isso aqui, tudo que está debaixo, a impressora, o acesso à TV, o acesso ao meu servidor local, que eu uso em casa, as coisas que eu vou utilizar dentro de casa, isso tudo aqui é a minha rede de intranet, tá? Então, isso aqui pode ser considerado uma intranet. Recursos, serviços, aplicações que estão limitadas a uma área local. Passou desse roteador para cima, eu não tenho acesso a isso mais. Tá tudo dentro da minha intranet. Limitada fisicamente, então pode ser um prédio, pode ser uma casa, pode ser uma empresa. E a intranet, ela pode também, às vezes, dependendo de configurações específicas, pode ser necessário que da minha casa eu acesse um serviço da empresa que eu trabalho, e aí eu tenho que usar um método de comunicação. Por exemplo, eu moro
a 5 quilômetros da empresa que eu trabalho, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 100 quilômetros. Tem como eu puxar especificamente um cabo de lá do roteador principal até a minha casa? Tem, mas não é viável, é muito caro, vou ter que gastar muito no meio do caminho. O que eu uso então? Eu vou usar a internet para poder acessar um recurso que só está disponível dentro daquela rede. Então, a intranet limita fisicamente, localmente, a minha conexão, mas, vou colocar aqui, por exemplo, empresa. Na verdade, a empresa já está aqui, né, pessoal? Dentro de algum serviço que tem dentro da minha empresa, eu posso precisar acessar na minha casa. Eu vou acessar esse recurso, se estiver liberado para que eu acesse, através da extranet. Externo. Significa que eu estou utilizando algum meio de comunicação que eu tenho, no caso a internet, para recursos específicos que só podem ser acessados aqui dentro. Depois de corretamente configurados, eles podem ser acessados utilizando usuário e senha de lá da minha casa. Então, ó, intranet significa que está tudo preso ali localmente. A extranet significa que eu estou usando recursos externos, normalmente a internet, para poder acessar algo que eu só teria acesso se eu tivesse aqui dentro da empresa, tá? Conceito básico aí para vocês lembrarem para a hora da prova. Por exemplo, beleza, se eu tenho esse caso que eu falei para vocês, né? Estou na minha casa aqui, e aí daqui da minha casa eu quero acessar a empresa que eu trabalho, estou usando a conexão com a internet, eu estou usando a extranet. Mas se eu fosse muito rico, tivesse muito dinheiro para gastar com isso, eu poderia pegar um cabo, ligando aqui o servidor que eu quero, até lá na minha casa. Aí nesse caso, ainda seria a intranet, que eu tenho um fio levando essa conexão ponto a ponto. Lembra que a gente falou que isso é possível. Mas, se eu estou usando a internet para poder acessar os serviços, aí no caso eu estou na extranet, tá? Intranet é só quando tem uma comunicação direta. Se eu estou usando a internet como meio, virou extranet. Beleza? Para a gente fechar aqui, pessoal, nosso tempo já está quase acabando, eu vou sair rapidinho aqui, caso vocês queiram tirar um print, fazer as anotações de vocês. Mas, voltando, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre correio eletrônico ou e-mail. Também é tema importante para a prova, mas que às vezes passa um pouco despercebido, tá? Vou apagar aqui o quadro e a gente já fala desse tema específico. Pessoal, sobre correio eletrônico, ele funciona de uma forma um pouquinho diferente do que você vai ter com o correio tradicional, mas é coisa realmente simples que pode te garantir um ponto na hora da execução. Primeiro, você tem que entender que o e-mail eletrônico, e-mail, correio eletrônico, ele basicamente você precisa ter. Você pode, através dele, mandar mensagens, arquivos, conteúdos específicos para se comunicar entre os pontos que você precisa. Para o e-mail funcionar, você precisa ter um usuário de e-mail, e através desse usuário de e-mail, um usuário, por exemplo, professor Pedro Furbino, eu preciso ter um provedor de e-mail que vai me fornecer acesso a esse usuário para que eu possa ter acesso a esse correio eletrônico. Então, por exemplo, o e-mail professor Pedro e-mail, pessoal, é tudo junto e minúsculo, tá? Ignora aqui que acabou saindo a letra maiúscula, mas é só eu escrevendo no quadro mesmo. @gmail.com. Vamos lá. A primeira parte que eu tenho aqui é o meu usuário. Então, esse aqui é o usuário
arroba o meu provedor de e-mail, beleza? Esse aqui é o meu provedor de e-mail. Então, esse aqui é o cara que vai me fornecer o acesso para que eu possa ter um correio eletrônico. O e-mail, pessoal, ele pode ser gratuito, então, como o Gmail é gratuito, ou você pode ter serviços de e-mail pagos. Hoje em dia é um pouco mais incomum de você ver as pessoas utilizando serviço de e-mail pago, mas acontece. No caso do provedor de e-mail, você tem os mais comuns de forma gratuita, o Yahoo, o Outlook, Gmail, o Ball. O UOL eu não lembro se é gratuito, mas são serviços de provedores de e-mail. E você tem esse usuário aqui, que você vai ter uma combinação de usuário e senha para acessar as suas mensagens. Basicamente aqui, o que eu estou falando é usuário em provedor. Então quer dizer que eu estou mandando uma mensagem para o professor Pedro Furbino em gmail.com. Quando eu mandar a mensagem para o gmail.com, o Gmail vai localizar a minha conta e vai direcionar essa mensagem diretamente para mim. O arroba, pessoal, para a gente em português, ele não é como ele seria no inglês, né? Em inglês, arroba significa at. Ou você diz at, ou em tradução direta, em. Tá? Isso significa que é o professor Pedro Furbino em gmail.com. Não esqueça disso. Professor, existe e-mail sem arroba? Não. Existe e-mail com 3 arrobas? Não. Agora, em relação aos símbolos, cada provedor de e-mail tem suas especificações, né, do que eles proíbem e do que eles permitem no e-mail. Mas, basicamente, a estrutura é sempre a mesma. Usuário em provedor. Usuário, arroba, provedor. A lógica vai ser sempre a mesma. Usuário, arroba, provedor. No caso dos provedores de e-mail principais que nós temos, então, pessoal, para a gente seguir aqui, de onde a gente estava falando do provedor de e-mail, nós temos, por exemplo, o provedor de e-mail, né? A gente falou aqui que é o meu usuário, arroba provedor, que pode ser gratuito ou pago, vai ser de acordo com o que vocês vão estar utilizando mesmo. Só que para acessar, normalmente eu uso o meu site, né? O site do seu provedor. Então, por exemplo, para eu acessar o gmail.com, eu vou ir em gmail.com, vou colocar o meu usuário, e aí com esse usuário eu vou conseguir acessar os serviços desse e-mail. Como a gente está com o nosso tempo bem curtinho aqui, eu vou falar das diferenças entre os meus serviços. Então, o meu cliente de e-mail, pessoal, o que é o cliente de e-mail? É um programa que você tem instalado no seu computador. Aí a gente tem uma Mozilla Thunderbird, você tem o Microsoft Outlook. São programas que estão instalados no computador que permitem que você tenha acesso às suas mensagens do seu provedor. Tá? É como se eles baixassem cópias das mensagens para vocês visualizarem, e aí ele sincroniza isso com o seu servidor do e-mail. E no caso do webmail, é uma aplicação em web. Se eu acessar o gmail.com, eu consigo acessar o meu e-mail que estava... o e-mail que estava salvo no servidor. Então, se eu receber uma mensagem, eu acesso gmail.com, eu consigo acessar aquela mensagem. O cliente de e-mail, pessoal, é um programa instalado no computador, enquanto o webmail ele é acessado de qualquer lugar utilizando a conexão com a internet. Já o cliente de e-mail ele baixa as mensagens para o computador, não necessariamente apagando, né? A gente tem protocolo que apaga e protocolo que mantém, mas que mantém as mensagens ou no computador ou elas são enviadas para o servidor, salvas no servidor, quando você está no caso do webmail. O protocolo utilizado pelo cliente de e-mail pode ser o SMTP, POP3 e MAP, enquanto na web a gente usa o HTTP, que a gente falou agora, que é o site, né? HTTP, HTTPS,
e aí você vai ter as mensagens salvas no servidor para poder enviar. Você utiliza o protocolo SMTP. Já o webmail, ele não tem tantos recursos quanto você teria com o cliente de e-mail. Para edição, por exemplo, costuma ter coisa mais completa no seu cliente de e-mail. Só que o cliente de e-mail ele é instalado no dispositivo. Então, se eu instalei ele aqui no meu iPad, eu não vou conseguir acessar as mesmas coisas quando eu estiver usando o telefone ou estiver utilizando um outro dispositivo. Ele é menos acessível e portátil. Já o webmail, de qualquer lugar que eu acessar, eu vou conseguir acessar o conteúdo, beleza? Só para falar dos nossos protocolos aqui, eu tenho os protocolos SMTP, que é o protocolo que somente envia mensagem, um protocolo de envio, e aí os dois que costumam diferenciar na hora da prova para te questionar é o POP3 e o IMAP. POP3 e o IMAP, eles podem fazer a mesma coisa, eles fazem a mesma coisa, que é receber o e-mail. No caso do POP3, ele baixa a mensagem para o seu computador, então ela não fica cópia no servidor. Já o IMAP, ele recebe, mas ele sincroniza com o servidor. Então, se eu acessei no meu computador lá no trabalho, ou se eu acessei no webmail, eu vou ter acesso às mesmas mensagens, tá? Então, POP3 baixa a mensagem para o seu computador, enquanto o IMAP ele vai sincronizar a informação com sua máquina. E aí você quer utilizar, por exemplo, o mesmo e-mail em vários computadores, o IMAP é o mais interessante para você estar utilizando, tá bom? Então, para a gente finalizar aqui, pessoal, tem alguns itens específicos que mensagens de e-mail precisam ter. Além de ter o endereço de e-mail, ele tem o nosso cabeçalho, que é o conjunto de linhas que vão falar para o e-mail quem é a pessoa que está mandando aquele e-mail. Então, vamos lá. Ele vai ter, por exemplo, o de, que é o nosso remetente. Ele vai ter o para. Você pode ter o CC e o CCO. Tem a data, que vai estar no cabeçalho também. E aí, o assunto. O assunto. Depois do assunto, nós podemos ter a mensagem. Depois nós temos a assinatura. Em seguida, os anexos que podem ser colocados, né? Vamos explorar cada um desses aqui. O de, pessoal, ele normalmente é preenchido automaticamente, que é o remetente. Quem que está mandando esse e-mail? Então, eu posso colocar que o meu dia aqui, se eu estivesse usando aquele e-mail que a gente acabou de falar, seria professor Pedro Urbino @gmail.com. Então, professor Pedro Furbino @gmail.com. Esse aqui é a pessoa que está mandando a mensagem para as outras pessoas. Já o para seria o meu destinatário. Tá? Quem que é a pessoa que eu estou mandando esse e-mail? Então vamos supor que eu vou mandar um e-mail para professores @valeconcursos.com.br. Eu estou mandando um e-mail para o endereço de professores do Vale Concurso. Só que tem duas outras formas de remetente, de destinatários aqui, que acabam confundindo e gerando dúvida na hora da prova. O primeiro aqui, pessoal, é o CC. CC é literalmente com cópia. Com cópia. O que significa isso? Significa que eu estou mandando essa mensagem aqui para por exemplo, para o professores @valeconcursos,
mas eu estou mandando para uma outra pessoa para ela ficar seguinte, olha, eu estou mandando essa mensagem aqui para o professores@vale concurso. Vamos colocar aqui, Volner, @valeconcursos.com.br. Então, nesse caso aqui, eu estou mandando com uma cópia para ele, para o volner@valeconcursos.com.br. A diferença do com cópia para o com cópia, deixa eu colocar aqui para caber, vou mudar a cor do pincel, com cópia oculta. É como se eu estivesse mandando uma mensagem para essas duas pessoas aqui, mas eu quero deixar registrado isso num outro e-mail para que as pessoas não saibam que foi para esse outro e-mail também. Eu posso mandar essa mensagem para o administrativo @valeconcursos.com.br. Significa que eu estou mandando. Eu, professor Pedro Furbino, @gmail.com, estou mandando essa mensagem para professores@valeconcurso.com.br, mas eu estou mandando uma cópia também para o professor Volner. Então, volner@valeconcursos.com.br. Só que eu coloquei uma cópia oculta. O que essa cópia oculta faz? Ela envia a mensagem para essa pessoa aqui, que sabe que o Volner recebeu, que o professores recebeu, que foi o professor Pedro que mandou, mas ninguém daqui para cima sabe que o administrativo recebeu esse e-mail, tá? Com cópia oculta, manda uma cópia oculta do e-mail sem que as outras pessoas saibam que ele recebeu. Ele sabe de todo mundo, o administrativo sabe todo mundo que recebeu, que são em CC e em destinatário, porém, ninguém do destinatário ou com cópia sabe que o administrativo recebeu esse e-mail, tá? Só informação para vocês da hora da prova. E aí aqui o básico é o que vocês estão vendo aqui mesmo. Por exemplo, assunto. Vou colocar aqui reserva estúdio. Então, o assunto desse e-mail é o reserva de estúdio. O assunto, pessoal, é o que você coloca de forma reduzida do que se trata aquele e-mail. Então eu vou colocar aqui o que eu estou falando da reserva do estúdio para gravação de uma aula, de um Vale Tudo ou de uma dica para vocês. Então eu coloquei aqui o assunto, que seria a reserva do estúdio, e a minha mensagem. A mensagem eu vou colocar: boa tarde. Gostaria de reservar o estúdio. 26/8 às 14 até 18 horas. Então, eu mandei aqui minha mensagem e aí na assinatura eu vou me identificar. A assinatura normalmente ela é obrigatória? Não. A assinatura é só uma forma de eu me identificar para saberem quem eu sou. Talvez o pessoal aqui do Professores@Vale Concurso não tem meu e-mail salvo. Vou só colocar para eles. Assinatura, colocar aqui, por exemplo, professor Pedro. Na assinatura pode ter foto, pode ter um número de telefone, pode ter várias coisas. E aí, caso tenha algum anexo, eu posso colocar. O anexo, normalmente, são arquivos que vão até 25 megas, se eu não estiver enganado, na maioria dos e-mails, que não podem ser, que podem ser enviados diretamente. Documento, imagem, sem problema nenhum. Ó, para a gente revisar o que a gente falou aqui.
De é a pessoa que mandou esse e-mail. Para quem que é esse e-mail? Com cópia. Aí eu vou mandar para quem vai receber esse e-mail em cópia. Estou falando aqui, o pessoal do professores, secretaria, por exemplo, eles conseguem ver que o Volner viu esse e-mail. Porém, com cópia oculta, eu estou mandando para o administrativo para ficar registrado que eu mandei essa mensagem e que Volner está ciente que professores recebeu também essa mensagem minha para a reserva do estúdio, tá? Só que o Volner sabe que professores recebeu, professores sabem que o Volner recebeu. Mas somente o administrativo sabe de todo mundo que recebeu, inclusive ele. Se eu tiver um outro e-mail aqui, por exemplo, angélica@gmail.com. Quem está no cópia oculta, com cópia oculta, ele só sabe do recebimento dele no campo a cópia oculta. Então, quer dizer que o administrativo sabe de todo mundo que está daqui para cima, a Angélica sabe de todo mundo que está aqui para cima. O administrativo não sabe que a Angélica recebeu, porque ela também está no campo cópia oculta. A data, como eu disse para vocês, ela vai ser preenchida de forma automática, então ele vai pegar a hora do meu computador. Vou colocar aqui, por exemplo, dia 14 de 8 de 2025, 14 e 2. Então tem a hora ali, que a data e hora que é preenchida de forma automática pelo sistema. E o conteúdo do e-mail mesmo vai estar daqui para baixo. O assunto, reserva do estúdio, a mensagem que está aqui, a assinatura e se tem algum anexo que eu estou enviando. Pessoal, como eu disse para vocês, o assunto ele é algo definido de forma a ser um pouco mais curto. Então, por exemplo, no assunto, você não vai descrever tudo que aquele e-mail está tratando. É só uma coisa rápida. Por exemplo, aqui eu estou falando: boa tarde, gostaria de reservar o estúdio dia 26/8, de 14 às 18 horas. Beleza. Nesse caso aqui, eu só estou falando que eu quero falar da reserva do estúdio. É algo simples, curto, para que a pessoa saiba de cara ali do que aquele e-mail se trata. Posso mandar um e-mail sem assunto? Pode. Posso mandar um e-mail sem destinatário? Somente com cópia ou cópia oculta? Posso. Sem problema nenhum. Mas alguém tem que receber. Esses 3 aqui são destinatários. Com cópia, cópia oculta, todos eles são destinatários. Agora, destinatário aqui não é obrigatório que eu tenha. Pode faltar qualquer um desses 3, mas tem que ter pelo menos um dos 3 aqui para a mensagem ir, porque senão ela não vai para canto nenhum. Tá? A assinatura, no caso aqui, professor Pedro, posso colocar meu número de telefone, caso vocês queiram tirar a dúvida comigo. E é isso, mandei essa mensagem. Pronto, cheguei lá, digitei a mensagem no dia 14/8 de 2025, reservei o estúdio, tudo certo, tudo combinado. E aí, do nada, pessoal, o pessoal aqui do professores@vale concursos, eles recebem esse e-mail, mas percebem que o professor Fraga já reservou o estúdio naquele período específico. Então, o que o Fraga, o que o pessoal do estúdio precisa fazer? Eles precisam ou me dar ok, né, que o estúdio está livre, ou me informar que eu não posso reservar o estúdio naquele horário, porque o estúdio já está reservado. Então ele tem a opção de me responder esse e-mail. Ou o pessoal do professores@vale concurso, eles não são os responsáveis. Talvez tenha um pessoal de outro setor que é responsável por ler. Ele pode encaminhar aquela mensagem. Ou ele pode responder também para todos, para que todos fiquem cientes. Vamos lá. Primeiro caso. O professores@vale concurso recebeu meu e-mail e quer me responder diretamente para mim que o estúdio não está disponível naquele dia. Tem um botão lá dentro que eles vão ter para responder e essa mensagem vai vir para mim especificamente. Não vai para o Volney, não vai para a Angélica e não vai para o administrativo, tá? Se eu cliquei no botão somente responder, é somente para mim, não vai para as outras pessoas. Agora, caso eles cliquem no e-mail responder a todos, todo mundo que estiver no campo
e com cópia vai receber uma cópia daquela resposta que eu dei. Então, se eles falarem, olha, Pedro, o estúdio agora está reservado nessa data, posso escolher outra data? Respondeu para todo mundo está ciente daquilo ali, todo mundo recebeu uma cópia da mensagem. Agora, como eu disse, no terceiro caso, não é o pessoal que utiliza esse e-mail professores, que é responsável por responder as mensagens que chegam. Nesse caso, eles podem encaminhar essa mensagem para outra pessoa, e aí vai uma cópia dessa mensagem para outra pessoa, para que ela saiba, né, para direcionar corretamente a mensagem que chegou ali, tá? Então esses aí são pontos importantes para vocês lembrarem. Posso mandar mensagem para mais de um destinatário? Para mais pessoas no Para? Posso. Muitas pessoas, quero colocar 10, 20 pessoas no Para? Posso. Posso colocar 20 pessoas no Concópia? Pode. Pode colocar 20 pessoas no Concópia Oculta? Pode. Tá? Você pode colocar várias pessoas nas cópias que você vai ter. E-mails que são respondidos, eles normalmente vão vir assim. O e-mail vai voltar para mim escrito. Peraí. Deixa eu colocar aqui do lado, que eu não atrapalho. O e-mail que é respondido, ele vai vir com RE, dois pontos, reserva, estúdio, tá? Se eu respondi o e-mail, o título dele vai ser mudado para RE, reserva estúdio. Já se o e-mail foi encaminhado para outra pessoa, ele pode vir tanto com ENC ou FWD, que é o forward, que é o e-mail que pode ter sido tanto encaminhado, forward depende do serviço de e-mail que você vai estar utilizando, tá? Então, basicamente, o e-mail, em sua teoria, ele vai funcionar dessa forma aqui que você consegue mandar mensagem para todo mundo. Uma coisa que eu queria falar com vocês aqui para lembrar também, que pode ser questão de prova, é sobre o conceito de spam. O spam, pessoal, são e-mails que não foram solicitados, eles são enviados de forma mais invasiva para um grande número de pessoas ao mesmo tempo, que acabam permitindo que um conteúdo não solicitado, seja uma propaganda, seja uma campanha, alguma coisa, ela seja enviada de forma negativa para essas pessoas. Então, spam basicamente é isso. No e-mail a gente tem algumas pastas específicas para que as cartas, né, do correio eletrônico sejam organizadas. Caixa de entrada, tudo que chega para você vai para essa caixa de entrada. A caixa de enviados, todos os e-mails que foram enviados com sucesso. Então você clicou no botão enviar, ele foi enviado certinho, ele vai para a caixa de enviados. Se você ainda não enviou o e-mail, ainda não foi enviado por algum motivo, ele fica na caixa de saída, tá? Ele fica ali esperando o momento certo para ele ser enviado. Agora, se você digitou o e-mail, não clicou em enviar, ele vai ficar na caixa de rascunho. Então tem um rascunho dele por tempo específico até o momento que ele vai ser enviado por você. Então, tem os itens excluídos, que é onde você excluiu alguma coisa, né, a lixeira. Lixo eletrônico ou spam é onde vão ficar essas mensagens que você marcou que não desejava, ou que o próprio servidor identifica que não foram solicitadas por você, e arquivar, caso você queira guardar as mensagens em uma parte específica, tá? Pessoal, é corrido, a gente tem esses últimos momentos aí antes da prova. Espero que tenha sido útil para vocês essa aula que a gente falou hoje de e-mail, de internet, rede, funcionamento de rede, protocolos. E se vocês quiserem pegar mais alguma coisa aí para finalizar, eu recomendo que vocês vejam sobre navegadores. Não é muito complexo e pode garantir um ponto extra nesse último momento para vocês, tá? Então, eu fico por aqui, agradeço muito vocês assistiram a aula até aqui. Aproveita para se inscrever no canal, tem dica direto aqui no nosso canal do YouTube. Se você está se preparando para outro concurso, com certeza vai ter muita coisa aqui para você encontrar, para você se preparar para os concursos. Comenta no vídeo, na descrição tem informações sobre os nossos cursos. Você vai ter o contato direto com a nossa
com a nossa secretaria, caso seja necessário entrar em contato, e deixe aqui nos comentários também as dicas que vocês querem para a próxima aula ou próximos concursos que você tem se preparado, quais concursos vocês precisam de dicas para se preparar, tá bom? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Boa sorte para você!